Oi, oi, horrorizados. E aí, a gente tá de volta aqui depois de um tempo off, e aí eu tô abrindo esse episódio aqui pra vocês. Quem se lembra de mim aí? Tô abrindo esse episódio aqui pra vocês de novo. Voltei aqui fazer uma, um feat, aqui uma participação, pra falar dessa franquia aí, que é dessa saga que eu amo, né? Amo, sempre deixei claro. E voltei aqui pra hablar junto com o pessoal aqui. E vamos lá, agora que saiu esse quinto filme, né, de Sobrenatural, Insidious, a gente quer falar muito sobre. Tem 5 filmes no total e tem muita coisa para falar sobre. E a gente tá aqui com a Laura. Oi, alô. A gente tá aqui com Gali. Ai, que saudade! Oi, gente! Boa noite! Quanto tempo! Meu Deus! Até esqueci como que grava o episódio, mas é isso. Bem-vindas de voltas, queridas. Você esqueceu de como grava o episódio, eu esqueci de como faz a abertura, de como faz tudo, amigo. É isso, vamos E reaprender de novo. é isso. E Matheus. E aí, pessoal, também, assim como o Davi, também tava com saudade já de conversar com vocês. Pra gente discutir Eu não tava e lembrando não, massacrar, gente, desculpa. massacrar as opiniões do Massacrar não, Galo. calma. Ah, tá. Achei que você ia massacrar Sobrenatural. Eu, como sempre, Talvez sendo a massacre. estrela do episódio. Ah, Laura, massacra só um. Se for massacrar só o quinto mesmo. Não Deixa os outros tem intactos. tantos massacres pros Kings, não. Ah, ainda bem. Ainda bem. Mas é isso, gente. Então é isto. Vamos lá, vamos começar. Gente, vocês querem falar sobre eles na forma. Do 1 ao quinto ou na ordem cronológica? O que a gente faz? Pode ser do 1 ao 5º. Do 1 ao quinto? Fica mais Sim. organizado. Tá, então, beleza. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou pegar e vou ler a sinopse aqui do primeiro filme, né? Só pra dar aquela base de sempre. E, assim, é o seguinte: o Josh e a Renee, que são os pais dos filhos da casa lá, eles se mudam com a família para uma casa maior. E aí, lá com o Dalton, o filho deles, mais velho, ele sofre um acidente, onde ele entra em coma, né? E aí os pais ficam sem saber o que é isso, não sabe se é uma coisa sobrenatural, se é uma coisa natural ali que aconteceu. E nisso tudo, nesse momento todo, eles tentam salvar o menino, né? De qualquer forma, que eles estão desesperados para saber o porquê. Só que ao longo do filme, né? Como todo mundo já sabe, eles vão encontrando umas entidades ao longo dessa descoberta aí sobre o Dalton. E essas entidades, elas atormentam a família e o Dalton, né? Todo mundo junto. E essa, assim, é o resumo, só a sinopse básica aqui. E eu vou começar falando aqui, então, né? Assim, primeiramente, falando de novo, eu amo a saga, né? Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti ao primeiro filme. Na verdade, acho que eu lembro. Acho que foi no curso de inglês. Foi no curso de inglês, a professora passou pra mim. Pra mim não, pra turma. E eu amei ele, amei o filme. Aí a partir dali eu só fui querendo continuar, né, vendo os outros, e naquela época tinha o 1 e o 2. Ou não, eu tô confundindo. Não, é isso mesmo. Tinha o 1 e o 2 só, e a gente viu o 1, e aí depois eu peguei pra ver o 2, aí, nossa, amei tudo, assim, do primeiro filme, e eu fui pesquisando um monte de coisa sobre, aí depois vieram os outros, mas a gente vai falar sobre eles depois. Assim, no primeiro filme, cara, assim, antes, agora eu vou me redimir, porque antes, quando eu vi todos os filmes, do 1 ao 4, né, antes do quinto ter sido lançado, eu falei que o 2 era melhor. Quando eu vi na ordem cronológica, eu falei, não, o 2 é melhor que o 1. Mas não, eu reassistindo agora, tudinho, essa semana, eu vi que o 1, eu gosto mais do 1. Gosto mais do 1. O 1 é, assim, todo fechadinho, todo uma construção de, tipo, suspense ali, tudo na casa e nas famílias, é uma coisa bem, tipo, sequenciada. Não, ele não se perde, né, em nenhum momento, assim. É muito gostoso de assistir todos os filmes, assim, mas principalmente o 1 é muito bom. E é isso, assim, vou deixar vocês falarem, senão eu vou falar muito sobre esse filme. Fala aí um pouquinho sobre o que vocês acham do primeiro,
que depois eu vou falar sobre uns pontos aqui que eu vejo sobre o filme. Eu vou comentar aqui, tipo, eu nunca tinha assistido toda a saga, acho que nunca tinha assistido nenhum. E sempre ouvi muito falar sobre sobrenatural e falar que era, tipo, de dar muito medo e tal. Então eu nunca tinha assistido. Essa foi a primeira vez. E eu confesso que com essa saga eu descobri coisas que eu não gosto em filmes de fantasmas, de Sobrenatural. vírus, Sim. em filmes sobrenaturais, que é a questão do demônio em si aparecendo. Aham. Tipo, Sim, você comentou. da franquia toda, o primeiro realmente é o melhor, né? Não tem como. Aham. Mas com assistindo tudo, eu vim percebendo que não dá pra mim. Eu acho que tira o que me dá mais medo é a tensão e o tipo um mistério mesmo por trás do que realmente é a coisa que atormenta, né? Aí quando aquela coisa ganha uma forma, tipo, perde um pouco, sabe? Porque a caracterização não fica muito boa do demônio em si. Aham. Eu entendo o ponto, realmente. Você Só não que, gostou do Demônio Vermelho? Ai, amigo, não curti muito, não. assim, Juro. eu entendo o ponto total. Só que, vamos lá, né? Eu defendendo aqui a todo custo. Fala, Douglas. Assim, cara, de Sobrenatural, eu acho bonitinho. Aquele, eu acho muito assim, não sei. Eu acho diferente dos outros filmes assim de terror, em que tinha o demônio em si, né, aparecendo, as entidades em si, no geral. Eu acho assim diferente. Não sei por quê, mas eu acho Eu diferente. também. Né? É Tipo, tipo. É porque ah, nos outros filmes os demônios são tipo com chifres, né? é, Já esse é uma caracterização diferente. Não, Eles são é mais diferente. palpáveis. realmente. Tipo o demônio do primeiro e o demônio do 4 ele tem umas caracterizações bem únicas. Sim, o 4 o cara de chave lá, né? Isso, que tem Sim, a mão cheia de chave. aham. O rosto dele, eu confesso que a caracterização é muito boa. Mas eu não gosto da caracterização Uhum. do mais famoso, que é o da cara vermelha. O Aham, primeiro. É. sim, sim. Esse aí da chave, ele é bizarro, né? É bem feito Isso. mesmo. É bem feito. E ele lembra é Bagul, né? O de entidade, o Gali que gosta Uhum, bastante, né? sim, é ótimo. Então, ele lembra o Bagul. Inclusive, ambos são da Blumhouse. Ah, é, amo Blumhouse, só por isso. Não, é sério, foi aí que eu comecei a ver coisas da Blumhouse também, né? Quando eu vi que era a produção da Blumhouse e tal, aí eu dei um ponto pra Blumhouse, eu gostei bastante. E tá, então eu vou falar dos meus pontos aqui, de alguns pontos aqui, vocês vejam se vocês concordam ou se vocês perceberam isso também e tal. Por exemplo, no primeiro filme, eu não gostei da forma que o Josh e o Dalton voltam. Porque, tipo assim, no meio do caminho, quando o Josh tá trazendo o Dalton de volta, ele encontra a velha, né, que atormentava ele lá quando ele era criança, Sim. e fica falando com ela. Tipo, ele fica conversando com a velha e o Dalton segue. E aí a câmera. Aí depois. Aí beleza, os dois conseguem voltar pro mundo real. Só que assim, mostra depois ali dele conversar com a velha, mostra só a câmera caminhando até o corpo deles, onde estava parado ali. Não mostra, tipo, eles andando, né? Tipo, fugindo ali, tendo uma perseguição e indo pro corpo deles, igual mostrou já antes. Então, tipo, é só a câmera que vai, assim, até o corpo e faz eles voltarem. Não gostei desse ponto, porque achei que quebrou a tensão ali. Sei lá, achei que eles poderiam, tipo assim, quando o Josh e o Dalton estavam voltando, se eles queriam trazer a velha de volta para poder matar a Elise, né, no final do filme. Só que, só que assim, eles poderiam ter feito esse contato do Josh, né, o que é o pai, com a velha de uma outra forma. De uma outra forma, sei lá, só para falar assim, ele teve contato com a velha e aí trouxe a velha de volta, mas ele depois que conversou com a velha, ele foi pro corpo, foi correndo de volta pro corpo dele e aí voltou pro mundo real. Eu acho que quebrou muita tensão aí, não sei se vocês perceberam isso ou se, sei lá.
sabe? Concordo. Vocês Eu sentiram acho isso também que um pouco? eu acho que é nessa cena que eles dois estão voltando, aí quando ele tá batendo de frente com aquela velha que perturbava ele, aí ela vai se afastando, não é essa cena? Ah, Porque o ele. menino volta pro Ah, corpo dele, aí em vez do pai voltar, ele fica no mundo espiritual e quem possui o corpo dele é a velha, não é ele. isso. Aí então, é nessa cena que ele tá de frente pra ela, aí ele tá falando, gritando com ela, aí ela tá se afastando, tipo, de Aham. costas. Aí é ela que entra no corpo dele, não ele. Isso, isso. E aí ele mata a Elise, né, depois, Sim, no final. na cadeira. Isso. É isso aí. Eu acho que foi construído dessa forma pra velha poder entrar, né? Sim, amigo, sim. Só que Tipo, eu acho que, não ele. tipo, eles poderiam ter feito esse contato, tipo assim, acho que de uma outra forma, porque, por exemplo, ele tá vindo correndo com o Dalton, o filho dele, e aí ele fala pro Dalton seguir, continuar, e aí o Dalton vai e volta pro corpo. Volta antes dele, se eu não me engano. E aí ele fica lá Sim. conversando com a velha e volta depois. Só que assim, a câmera poderia ter mostrado ele correndo de volta e indo pro corpo dele de volta, tanto ele quanto o filho dele. Mas tendo o contato dele com a velha ali, né, pra ter essa ligação de que a velha veio pro mundo real com ele. Aí, tipo, eu achei que se perderam um pouquinho nisso, assim. É porque, na verdade, Quebrou acho a que clima. ele não volta de fato, porque ela que possuiu, né? É tipo no quinto filme, Uhum. não é? É, Que o, é no. que o Dalton tá. Não sei se pode falar já. Uhum. Mas que tá. Enfim. Pode comentar, pode comentar. Spoilers, galera. Ah, é Spoilers da verdade, porque tá saga. muito recente, então. Que o Dalton fica preso lá no mundo, e daí o outro demônio possui ele, e daí. É tipo essa mesmo conceito, eu acho, do. Uhum. Talvez por isso que não tenha mostrado de fato ele voltando pro corpo, né? É, realmente, realmente. Tem esse ponto. E tanto que também é quando. É bem legal a cena quando no final eles tiram a foto, né? Dele, e Uhum. aí quando eles vão ver a mão da velha. Essa cena é bem boa. A velha presente. É a Galice, tem própria alguma coisa velha pra na comentar? foto, né? É a própria velha, isso. Essa ficou bizarra. Aham. Cara, eu tenho uma memória muito afetiva do primeiro. Eu assisti assim que lançou em 2010. Juntou eu e uns primos e a gente assistiu na nossa casa. Foi Aham. muito Nossa, bom. muito bom. Tipo, as cenas de susto são ótimas também. O Sim. filme sim é muito bom, mas eu tenho uma memória mais afetiva Aham. em relação a ele. Então eu gosto bastante do primeiro, também é meu preferido. Sim. Eu tenho os dois, tipo, a memória afetiva e tipo, o gostar do filme também, sabe? As duas coisas. Queria ter visto assim também, igual você viu, tipo, numa casa assim com todo mundo, mas aí eu vi Né? Foi bem divertido. É, sim. É isso. O Gali tem alguma coisa pra comentar, amigo? Bastante. Fala aí. A Bíblia do Galho agora. Hã? A sua Bíblia A agora. Bíblia, a sua Bíblia. Insert. Ah, minha Bíblia, minha Bíblia. Não, eu quero falar muito desse filme. Não muito, assim, mas. Enfim, porque eu sou completamente apaixonado por esse filme. Eu vou ser ousado e falar que eu sou mais fã desse filme que o Douglas, e foda-se. É, Nunca. Meu Deus, não sabia dessa, hein? ele O Galho pode ser não. mais fã da saga. Ele é mais fã da saga. Tudo bem, ok. E Ah, tá. realmente, É eu não só sou fã do da primeiro? saga. É, mas o primeiro é o meu filme de sobrenatural. Filme sobrenatural favorito. De todos. Todos, 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 todos. Esse é o meu favorito. Melhor que Hereditário, mais, Hã? mais favorito que Hereditário. É que Hereditário é uma coisa. É sobrenatural, Eu tenho mas é uma um opinião pouco mais polêmica sobre. cósmico, sei lá, eu não sei explicar. Eu acho que o tanto que Sobrenatural me marcou e me assustou quando eu vi, eu nunca senti isso por nenhum filme. A direção desse filme é magistral, sabe? Tipo, é mais magistral. Ah, esqueci, é magistral. Porque ele consegue te colocar em lugares assim inesperados que você não tá, tipo, esperando o que vai acontecer e acontece uma coisa que distorce a sua mente e é, tipo, muito bom. Os personagens são bem desenvolvidos, a família Lambert é maravilhosa. Todos os demônios, do mais insignificante até o mais fodido, que é o
o Lipstick Demon Face, né? E todos eles. E, tipo, muita coisa me marcou nesse filme. Eu acho que vou ser polêmica aqui agora, mas enfim. Sobrenatural andou para que o Invocaverso pudesse correr. Sem Sobrenatural não existiria o Invocaverso. E é isso. Eu tenho... pode falar, amigo. Porque o filme abriu portas gigantescas. O filme custou nada e fez mais de 100 milhões de bilheteria. E reviveu esse sobrenatural de entidades, etc, sabe? Então, Sim. claro que o Ed e Lorraine, eles existiam já, é óbvio. Mas nunca fizeram, tipo, mídias com eles. E aí, com esse sucesso gigantesco, a Blumhouse, inclusive, fizeram 5 filmes. E se o quinto filme não tivesse fechado também, eles com certeza fariam o sexto, porque a bilheteria do quinto tá ótimo. Tipo, sério, eu, desde quando eu assisti o filme, eu tomei 30 milhões de sustos. Foi um dos poucos filmes que me fez arrepiar. Eu fiquei, juro, toda vez que eu assisto esse filme, que eu já assisti umas 5 vezes, que sim, 5 vezes pra mim é um número ok, eu não reassisto muito filme. Eu arrepio, eu fico assim, apavorado. É uma sensação muito boa. Também. Tipo, A muito mesma coisa. todo o conceito do The Further é maravilhoso. Eu amo bem The Further. explorado. Tipo, um lugar entre a vida e a morte. Projeção astral, que pra mim é um tópico que eu amo. Então, eu acho que tudo é muito bem feito. Com a Rose Byrne, com o Patrick Wilson. E todo mundo, tipo, envolvido nessa história. É tudo bem colocado, assim, sabe? Tipo, ai, velho, a Lin Shay também, que é a Elise, inclusive diva aqui do 3 e do 4. Então, assim, pra mim é tudo de bom, eu amo demais Sobrenatural. Pra mim é um filme literalmente 10/10. Eu não aceito uma crítica a ele. Porque quando vocês estavam falando das coisas que vocês, eu não gostei disso, eu fiquei quietinho, porque eu não vou fazer uma crítica a esse filme. Pra mim não existem críticas. E 2 cenas pra mim são perfeitas. É a cena do Tiptoe Through the Tulips. Sim. É arrepiante aquilo lá pra mim. Aquela música eu amo demais, inclusive. Eu tava comentando com o Douglas semana passada. E essa música é bizarra. Do Lipstick Demon Face, que ele aparece atrás do Patrick Wilson. Aquilo lá dura, gente, 5 segundos a cena. E pra mim é uma das mais aterrorizantes de todas. Enfim, pra mim esse filme é 10, é isso. Falei muito, mas eu precisava falar tudo desse filme. Prometo que nos próximos eu vou falar bem menos. Muito bom, realmente. A opinião polêmica que eu falei que eu tinha é que eu gosto dele mais do que Invocação do Mal 1. Tipo, claro que eu gosto muito de Invocação do Mal também, mas eu gosto dele mais do que Invocação do Mal 1. Sério. É muito criativo, Sobrenatural. É um novo mundo, é um novo conceito. Eles construíram um mundo muito bom, cara. Tipo assim, um background de tudo que estava acontecendo e o histórico da família, né? E é muito bom, sabe? Tipo, o filme tem coração. Todo mundo envolvido, desde do Lee, o Wayne, do James Wan, etc. Todo mundo, tipo, se entregou real, sabe? Nossa. Eles tinham amor pelo filme, real. Dá pra ver que não. Sim. E o Lee Wayne, ele é ótimo também. Jogos Mortais também. Ele é muito bom. Tudo que ele tá é muito bom. Sim, Homem Invisível, Jogos Mortais. Upgrade é um filme muito bom dele. É um filme meio que de ação, assim, sabe? Mas é muito bom também. E, cara, o Além, né, o The Further, o Além, ele é muito bem construído, tipo, é bonito, tipo... Visualmente também. Visualmente bonito, É muito bem construído, isso aí não tem nem como... não tem nem como falar. É ótimo. E a Lin Shay, ela é, tipo, ela explicando o Além, ela é... Nossa, tipo... Parece que ela que criou ali. Ela é muito boa. Eu não sinto muita atuação da Lin Shay. Parece que ela é... Cara, parece que ela tá sendo ela mesma. É tão natural, ela se entregou demais pro papel. Cara, parece que é dela, tipo, é natural, né? Parece que é natural dela. Sim, cara, eu amo... Eu não vejo um defeito. E se eu vi um defeito nesse filme, eu vou ignorar e foda-se. Eu não vou o ponto que eu tinha engajar era só aquele mesmo que eu comentei, dele voltando, mas só isso, assim, o restante.
Nadinha. E nem é uma coisona assim, né? É só uma coisinha. Uhum. Mas é isso. Vamos pro 2? Vamos. Gente, Bora. o segundo. O segundo eu acho ele muito bom também. Mas assim, não sei se eu vou ter tanta coisa pra falar sobre ele. Não, tem uma. Eu queria até comentar com vocês, tipo, a parte. Tem uma parte lá em que eles fazem a ligação do Josh adulto com ele pequeno, né? Tipo, o Josh adulto com ele pequeno, quando É, muito bom. quando a mãe dele estava conversando com ele, ele e a Elise, ela e a Elise conversando com ele quando ele era pequeno. Aí fizeram essa ligação assim, mas eu achei meio, sei lá, tipo, revendo, né? Revendo eu achei bem, sei lá. E também na ligação de que eles fazem com assim, é um pouquinho mais aceitável quando no primeiro filme tá tendo aquelas coisas na casa deles, com a esposa e esposo, e aí no segundo o Josh ele volta e aí ele tá no além e ele interage com a casa, tanto que tem aquela cena que a porta é aberta, né? A força assim, o alarme toca, E era dispara, ele. Nossa, e muito era bom esse ele. Uhum. momento de si. Ficou Foi um muito full bem circle, costurado. sabe? Sim, ficou bem feito. Ficou bem feito. Só que, tipo, não sei dizer, mas, por exemplo, vocês acham que ficou um pouco confuso? Tanto essa ligação quanto aquela do antes dele com ele pequeno? Pra mim Ah, não ficou. Não achei também, pra não. mim, amigo, eu acho que o segundo filme, ele não é tão empolgante e ele não é tão. Ai, que adjetivo eu posso usar? Tipo assim, não é tão claro, tão cristalino quanto o primeiro filme é, sabe? Eu acho que ele se Aham. perde um pouco e ele usa muita coisa e aí acaba ficando meio, como você disse, um É, pouco. Não é nem confuso, mas ele fica um pouco. Como fala quando tem muita coisa? Fica fica muita poluído. informação. Poluído. Poluído, Poluído. isso. Sim, é um filme Isso um que eu pouco senti. poluído. Sim, isso que eu senti também. Porque, tipo assim, eles tentam fazer umas explicações, só que com umas coisas assim que. Tipo, que ficam demais, né? Ficaram muitos detalhes, igual você falou, um pouco poluído. Aí eles tentam fazer uma explicação, só que assim, pra mim, poderia ter sido feito melhor essa parte, tanto dele voltando pra casa, quanto ele interagindo com ele pequeno. Achei meio um pouquinho blé nessa parte, assim, confesso. E eu acho que, assim, eles tinham que explicar o primeiro filme e tal, a situação toda depois da morte da velha, mas, Da sei velha. lá. A morte, Respeito com a diva. não, Respeito com a a diva. velha a demônia lá, a Elise é Ah, Elise mesmo. tá. Ah, tá, tá. Não, mas eu falei velha me referindo a Elise, eu apaga. Mas respeito, mas Tipo, respeito. tipo, eles com a tinham que explicar a morte da Elise e só que assim, acabou ficando muita coisa assim colocada, sendo que, sei lá, ficou muito misturado. Eu não curti tanto, né? Eu achei que poderia ter sido diferente essa parte. Nessa aí tem essas duas críticas aí. E é isso, é mais isso assim, sobre o segundo filme. Gosto muito da Gosto. atuação do Patrick Wilson nesse filme. Eu acho que ele faz um Josh do Sim, mal possuído muito bom. A feição dele muda. A maquiagem que fizeram nele ficou muito legal, sabe? Pra ela ficou muito demonstrar. boa. A cena que ele tenta quase matar os meninos e a Renee, né? E tudo. Depois tem esse flashback no quinto filme, porque o Dalton começa a lembrar, blá 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 blá. Eu gosto do segundo filme, mas pra mim ele é inferior, porque pra mim o primeiro ele é meio inalcançável. Mas o segundo, tipo assim, a primeira vez que eu vi, eu lembro. A primeira mesmo, lá em 2000 e, sei lá, 13, 14, não sei. O que aconteceu? Eu dormi no meio do filme. Juro pra Ixi, você. Eu dormi porque, acordou no tipo assim, além. eu acordei no além. Eu ainda tô no além. Mas eu dormi porque, tipo assim, eu fiquei com raiva do filme, porque não tava sendo nada que o primeiro foi. E aí eu fiquei frustrado, entendeu? Aí, pra ser sincero, eu revi ele uma vez, gostei mais um pouco e revi agora semana passada. Então, é um filme que, tipo assim, tem seus momentos bons, sim. Principalmente pela história lá da, Da da velha. noiva, né? E, Aham, na verdade, é o cara vestido de noivo por causa da mãe, é o Parker, né? isso. E aí
E a mãe dele, a mãe do Parker também, gente, ficou muito bizarro o jeito que caracterizaram ela, Sim, ficou bem bom. Uhum. Uma coisa que tem sim, velho. muita coisa boa que tem em Sobrenatural é a caracterização dos demônios, né? E não importa quais sejam, mais simples ou mais complexo, é a caracterização muito bom. Então, Matheus, tá saindo um som de fundo do seu Sim. microfone. Ah, Aí. agora. Tempo já. Deixa eu abaixar aqui. Pera. Então a Foi caracterização mal, é gente. boa, tipo, eu gosto pra caralho, sabe? Tipo, dessa parte visual do Sobrenatural. E eles sabem fazer os sustos certos. Eu acho que o James Wan, ele tem na mão, cara. Ele tem uma mão de ouro. Poucas vezes ele erra pra mim, sabe? Uma vez ou outra ele erra sim, mas são poucas. Eu sou fãzinho do James Wan. Ele é ótimo. Esse filme, pra mim, ele não é 10, não. Ele é um 7, 7,5, assim, sabe? Tipo, eu não dou muito mais que isso, não. Pra mim também. Sim, sim, sim. E, cara, a caracterização. Ah, pode falar. Desculpa. A última coisa que eu vou falar. Eu só esqueci que um dos melhores momentos do filme é a última cena que a Jenna Ortega aparece. Mas enfim, é isso. A Jenna Ortega pequenininha. Mini Ortega. Cara, a caracterização realmente é muito boa. E dessa mulher, da mãe do Parker, é muito boa. É muito boa. A cara dela sei lá, ficou muito boa. Ficou, tipo, realmente. Dá pra Macabro. você. Dá pra você levar uns sustinhos. E a forma que ela chega também me lembrou até alguns outros filmes. Alguns outros filmes não. Me lembrou. Lembra o rosto da freira. Não sei se estou ficando maluco, mas acho que lembra um pouquinho. Ah, sim, o pozinho branco. Lembra assim. Mas sério. E. Quando ela, tipo aquela cena quando ela abre a boca e tá apontando assim, muito bizarro. Essa Isso. cena é muito boa. Essa aí. E. É muito bom. Muito bom. E a maquiagem do Patrick também. Ficou muito, muito bizarra. Muito boa. Uhum. E vai, tipo, ficando Pior. pior gradualmente. Ao longo do filme. Isso. No final ele já tá, tipo, o próprio demônio. Mas muito bom, muito bom. Laura quer falar alguma coisa sobre esse? Amigo, dentre ele e o primeiro, realmente ele é visivelmente inferior. Mas eu curti também o filme. Mas eu não tenho Sim. tanta coisa assim pra acrescentar, não. Igual vocês. É porque eu não curti Beleza. tanto a saga em si. Sim. De boa. Então, vamos pro terceiro? Peraí, deixa eu só falar mais um negócio. Não tem a ver com opinião minha, é só coisa fato mesmo. Esse filme ele explodiu em bilheteria também. Ele teve 162 milhões, saiu de 100 milhões para 162. Ou seja, ele é, até agora, eu acho que é o filme mais assistido da franquia, se eu não me engano. Eu vou confirmar essa informação em 3, 2, 1. Não, desculpa, o mais assistido é com 167 milhões, que é o Pioral, a última chave. Mentira, Bem, sério? sério, não sei É o como, quarto? não posso explicar, porque esse filme é uma bosta. Enfim, é isso. Velho, eu não sabia das. O 4 eu ia ver no cinema, mas aí acabou que eu nem vi na época. Mas é isso. E vamos pro terceiro, né? No terceiro, no terceiro filme, resumindo assim, é a origem. Eu esqueci de falar do É um início do segundo, prequel, né? mas fala bem do. É a origem, ele na ordem cronológica, ele é o primeiro, né? Uhum. E ele conta uma história separada ali, mas que tem uma certa ligação, querendo ou não. E aí ele mostra a Elise de novo com o Specs e o Tucker, que são aqueles investigadores paranormais lá. E eles têm um caso de uma garota, eu esqueci o nome da menina. Um caso de uma garota. Queen. Como? Queen. E aí ela vai até a Elise, né? E a Elise já não quer muito fazer esses trabalhos, que ela falou que tá meio. Tava desgastada com isso e tal. Deu E marido, né? E aí, mas ela não resiste, né? Tipo, é a vida dela, o mundo dela, e ela vai ajudar a menina. Cara, resumindo assim, eu gosto muito desse filme também. Eu gosto muito desse filme. Inclusive, foi o primeiro filme de terror que. Mas aí também, eu acho que eu sei o porquê, mas foi o primeiro que eu fiquei
com medo realmente e eu não continuei assistindo, mas assim, eu acho que foi por causa do ambiente. Foi só o ambiente, porque, por exemplo, quando eu fui ver, eu tava vendo na sala com as luzes todas apagadas, sozinho, entre aspas, assim, porque tava todo mundo dormindo já. Mas aí só tava a tela do computador na minha cara. E aí, eu fiquei com medo quando entrou o cara, o cara que não consegue respirar, né? Cara, essa caracterização aí tipo, ficou muito boa pra mim. Também Tava acho. muito bizarra. E aí eu fiquei com medo real. Foi o primeiro filme de terror que eu lembro, assim, que eu fiquei com medo real. Aí eu parei o filme depois de, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. E aí eu fui dormir, né? Fui dormir e não continuei. Mas foi mais por essa questão aí. Mas eu gosto muito dele. Pra mim ele é um filme muito bom. E, assim, prendeu bastante. Me prendeu bastante quando eu tava vendo. Tem umas questões, uns pontos negativos aí dele, sim, que eu percebi. Mas podem falar o que vocês acham primeiro, que depois eu falo. Cara, aqueles investigadores paranormais eram. Hilários. Me quebrou demais. Porque eu senti. Igual a gente fica assistindo. Tem um canal brasileiro que vai investigar nas casas das pessoas. Eu senti Ah, essa é vibe, verdade. sabe? Eu fiquei tipo assim, meu. Isso ficou muito engraçado. É, eles são um alívio cômico, né, do filme. Sim. Porque, tipo, São um alívio eles cômico. chegam lá na casa, você sente, tipo assim, meu, isso é, tipo, muito uma farsa. Aham, É a sim. vibe que eu É o, senti. é o que parece. E Inclusive, um assim. deles é o Lee Pode falar. Warner, que é o roteirista. Sim, sim. Esse cara é bom tanto como ator, como roteirista, como um diretor, qualquer coisa. Ele é muito bom. E. Ah, tá. Assim, eles são um alívio cômico, só que assim, eu tenho um ponto em relação a isso, porque eu acho que eles, por exemplo, tanto no terceiro quanto no quarto, principalmente no quarto, né? No quarto foi tipo uma piada e só com eles. Então foram muitas piadas com eles, e aí eu acho que isso deu uma estragada, assim, quando tem as piadas, tipo, muitas piadas em filmes de terror, né? Acaba dando uma estragada. Mas eu entendo que, tipo, eles criaram isso, quiseram fazer eles assim, porque para dar uma, tipo assim, atrair um pouco mais o público, né? Porque, tipo, quem vê esse filme não é só a galera que é fã de terror, às vezes um ou outro vê e aí acaba Sim. gostando, né? Por eles dois, assim. Igual a gente já viu em outros filmes de terror. Ah, tipo a Freira, né? Fizeram muito isso também. Mas eu geralmente não curto muito, não. Pra mim, assim, poderia ser só um filme sem esses pontos, assim, sem essas piadinhas no filme, né? Porque quebra um pouquinho ali o clima em várias cenas. Mas eles são bons. Eles são bons. O ponto é que acaba quebrando por ser tem muitas partes engraçadas, assim. Esse é o meu ponto sobre os dois, assim, né? No terceiro e no quarto. Até no segundo eles fazem um pouquinho de piada, que, tipo, não tinha que ter. Mas ok. Esse terceiro é bom, eu considero ele bom, mas até ver o quinto, ele era o que eu menos curtia da franquia. Eu acho que a história da menina não me pegou tanto quanto a da família. Ah, sim, sim. Não, a Então, da família é, tipo, a maior. eu entendi o que o Matheus quis dizer, porque, tipo assim, eu pessoalmente gostei desse filme, porque, assim, é, eu não tinha visto o 3 e o 4, vou ser sincero. Eu parei no segundo filme e não vi o 3 e o 4, que eu fiquei um pouco de birra da franquia. Porque pra mim, como eu disse, o primeiro é impecável, o segundo já decaiu um pouco e já não. E eu sabia que o terceiro e o quarto já não eram tão bons pelas críticas e etc. Pela reputação. Daí eu não vi. Eu vi o 3 e o 4 semana passada, literalmente. E aí, eu acho que esse filme, apesar dele ser bom, ter a história da Queen com o pai dela e tudo mais, a gente conhece mais sobre o passado e sobre a vida da Elise em si, que pra mim é uma das melhores personagens da saga. É, eu acho que é legal isso, só que é o filme mais, como que eu vou dizer, mais solto da franquia toda, na minha opinião. Porque, tipo assim, ele é um filme que depois, num balanço geral que a gente for fazer, ele não conecta com nada.
O primeiro e o segundo, obviamente, são conectados. O primeiro e o segundo com o quinto conectado. O quarto conta a origem da Elise. Então ele é conectado com basicamente tudo, porque a Elise, ela é uma peça-chave em tudo, né? Então acho que o terceiro é o filme mais solto, mais aleatório. Não deixa de ser um filme bom, mas ele é um filme que, tipo assim, que nem Atividade Paranormal, tem aquele último lá, o Ente Próximo. Pra mim, ele é basicamente o ente próximo da franquia, que é o que tem a ver, mas ao mesmo tempo não tem muito a ver. É um que foge um pouco da história, desvia um pouco da história principal e vai pra outros territórios. Mas é um filme legal. Tipo, pra mim é um filme 6,5, assim, sabe? 6,5. Tipo, não é muito mais que isso. Mas, tipo, teve seus momentos legais, teve seus sustos, teve suas coisas. Um fato, assim, curioso dele que, foda-se, eu como fã, eu percebi que o Dermot Mulroney, que é o pai da Queen no filme, ele é o Detetive Bailey de Pânico 6 e nos dois filmes ele tem uma filha chamada Queen. Ah, Aí é ele, eu né? falei, meu Deus, é verdade. Sim, ele não tá grisalho no filme, mas é ele. É verdade. É o pai toscão dela. E aí, eu notei só Nossa, essa. eu não tinha me ligado, mas eu sei que eu tava reconhecendo a cara dele. Mas assim, na primeira vez eu não, claro, né, não tinha visto, não tinha Pânico 6 ainda. Aí quando eu revi agora, eu já tinha visto Pânico 6, mas não, eu só tava reconhecendo assim, mas não sabia realmente que era ele. Nossa. É ele. Mas esse filme eu acho que eu não sei se é entre ele e o 4, o mais engraçadinho. Eu acho que o 4 ainda é mais engraçadinho. Eu acho que eles usaram muita comédia no 4, mas esse eles já começaram a introduzir humor na história e não ficar só no terror. Funcionou na maioria das vezes, eu acho, pra mim, não todas. Mas é um filme que, tipo assim, como eu disse, eu vi pela primeira vez esse ano, eu nunca tinha visto. E eu achei legal, gostei da história da Queen com a mãe dela, né? Que depois a mãe dela ajuda ela a se salvar no final e tudo mais. Tem uma história bacana, só que não é um filmão nem nada do tipo. Sim. E gente, eu achei um negócio, tipo, não sei se foi um furo no roteiro, eu vi aqui como se fosse, mas aí quero saber o que vocês acharam também. Tem uma parte que a Elise, ela volta pro corpo dela do nada, ela tá lá no além, só que ela volta pro corpo dela do nada, tipo, sem ela ter que ir até o corpo dela, sabe? Tipo, numa cena muito rápida. Aí eu fiquei, tá, fizeram ela voltar sem necessariamente ir pro corpo dela, mas tipo assim, na nossa cabeça dá a entender que ela foi caminhando, né, eventualmente caminhando até o corpo dela e voltou, mas não mostram isso assim, tipo, ela tá longe do corpo ainda, sendo que ela já volta. Aí eu achei, tipo assim, tá, pra ela voltar, ela tem que ir até lá, né, até o corpo dela. Só que aí em uma cena específica, aí ela volta dessa forma. Aí eu fiquei meio assim, porque, sei lá, achei que Será fosse um que ela furo. não seria porque ela seria uma médium, tipo uma médium, aí ela consegue fazer isso? É, Porque nesse quinto também aconteceu a mesma coisa. O Patrick estava lá no covil do demônio, lá na parte da faculdade, aí depois ele voltou. Quando o pai dele deu aquela lanterna a ele, se transformou naquela lanterna para ele voltar. aham. Tipo, ele não estava perto do corpo, mas ele conseguiu voltar. É, realmente, realmente. Pode ser. Porque tanto ele quanto o Dalton quanto a Elise, né? Os três são os que Eles conseguem. conseguem. É, não tinha pensado nessa, mas é uma boa, realmente. Eu acho que E esse ato final aí do terceiro, ele é um pouco corrido, então as coisas meio que vão se embrumando assim, e acontece essas coisas meio inexplicáveis, como o Douglas falou, tipo, meio que furo. Tem vezes que se a gente vai analisando bem, tal, assistindo o filme pra analisar, que nem eu acho que a gente fez, a gente consegue pegar essas coisinhas assim e fala, isso daí não foi muito bem pensado. Mas sei lá, eu acho que é, toda a história é meio absurda, no bom sentido, então, tipo assim, uma coisa ou outra dá pra engolir. sim, sim. Então, tanto que eu fui vendo isso dessa última vez que eu fui assistindo, né? Que eu fui percebendo os detalhes mais ainda. E aí fui vendo meio crítico, muito Uhum. crítico.
Aí eu fui percebendo por isso. Críticas E outro. cirúrgicas. Oi? As críticas cirúrgicas que aquela menina fã do Pod gosta. Sim. Aham, verdade. E um outro lance aqui que eu anotei foi que, tipo, a Elise apareceu no quarto. Aquela coisa, né? De tipo assim, nossa, alguém tá em perigo e a pessoa tem que ir lá salvar outro logo, e aí é criada uma cena ali onde a pessoa aparece do nada, sabe? Só pra É salvar. lugar certo na hora certa. Então rolou isso lá também, quando a Elise aparece no quarto da Queen, e quando ela tá tentando se matar, né, de madrugada. E aí ela vai lá e Uhum. salva ela do nada, assim, abre a porta, parece. E aí ela salva a menina. Aí eu falei, tá, eu tinha percebido isso agora, né? Mas aí, aquela coisa, né? Aquele clichê. Você não entende o que ela sentiu, Douglas? Ela sentiu. Ela é sensitiva. Pois Cara, é, pois tem é. uma coisa que, tipo, eu não curti tanto. É que quando a menina vai lá pedir a ajuda dela e ela tenta ajudar a menina sem, tipo, nada, sabe? Ela, vou entrar aqui, tentar entrar em contato com a sua mãe. Daí, tipo, ela tenta, mas não tem nada relacionado à mãe além da menina. Senti que foi uma Aham. vibe, sentei aqui e falou, tem alguém aí? Como se eu sentasse aqui em casa e falasse, tem alguém aí? Tem, eu. Sim, sim. Tipo, a história de sobrenatural é, tipo, do... Como que ele fala mesmo? De ir pro Eu. além, né? O além, Discordar. é. Tipo, é muito interessante, é diferente de outros filmes sobrenaturais. Mas é essa questão dela, tipo, sentei, oi, alguém, algum espírito, posso falar com alguém? Só isso, É sem muito muita rápido, coisa. né? É, tipo, é muito rápido. Eu senti que É, eu parou percebi isso o também. negócio. Sim, sim. Não dá aquela emoção, né? Tipo, que É, é a abertura do filme ainda, né? É a sim. abertura do filme, aham. E, cara, é muito tipo assim, por exemplo, a mãe já morreu há um tempão, aí a filha tá com essa questão, e o bagulho acontece do nada, assim, rapidíssimo. É, sim, não tem E uma coisa, uma ambientação de. é tipo assim, o espírito tá aqui no ar, vamos contactar. É, tipo Vamos assim, estão chamar aqui e aqui. ele vai aparecer. Estão aqui, Realmente. demorou. É isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o terceiro? Eu já falei tudo aqui, todos os meus pontos. Pode Mas falar. sobre o terceiro, não. Eu acho É que. mais empolgante pra mim o final, né? Do terceiro. Que é quando o Sim, Ah, demônio aparece. aquele é sustão que dá. legal. Porque a gente tá lidando com demônios diferentes, né? Nesse terceiro Aham, filme. São sim. demônios que a gente não tinha visto antes, então são acrescidos à história. É. Aí o Matheus falou de final, o final do 2 também é muito, muito bom, porque, assim, apesar de que no quinto, né, não foi. Tipo assim, o 2 acabou com a Elise dando um olhadão, assim, pra um canto do quarto Olhadão, é, e olhadão, ficando, tipo, não aguento. deu um olhadão pro canto do quarto e ficou, tipo, super assustada. Mas aí, tipo, é a continuação, né? É o quinto, seria a continuação. Mas é só um final ali que deixou em aberto. E quando acabou, inclusive quando eu vi na ordem cronológica, aí eu já tive certeza que. Não certeza, mas eu fiquei assim, vai ter o quinto filme. Mas aí não tinha nada sido confirmado ainda. Mas com esse final, eles deixaram tipo aberto ali para fazer alguma outra coisa, né? Pensaram nisso aí e aí veio o quinto. O final é bom, do dois, né? Eu acho bem bom também por causa disso, porque ela toma aquele sustão assim e aí deixa a gente no suspense. Mas é isso, na questão do final. E vamos pro quarto então. No quarto filme, no quarto filme, é assim, basicamente, a eles contam a história da Elise quando ela era criança, né? Assim, no início. Mostra lá, tipo, ela e o irmão dela, quando crianças e tal, e aí mostra a relação dela com a mãe e com o pai, né? Que o pai era, tipo, bem abusivo tipo, maltratava ela, só que tem toda uma questão por trás do porquê ele fazia aquilo também. Aí Sim. depois vai sendo falado no filme. Mas o quarto filme, ele é o mais, assim, mais fraco. Ele é o mais fraco de longe, assim. Mais ruim. E, e, quebrou muito, assim. Apesar de que, tipo, né, dá pra. Eu, quando assisti, eu falei, gostei também. Só que cheio de erros, né? Cheio de coisas ruins lá. Mas que poderia ter sido feito muito melhor também, eu acho. Porque
Eles quiseram, tipo, apelar mais pra piadinha, igual a gente já tinha comentado. Uhum. E aí isso ferra qualquer filme de terror. Então, lá só aumentou, já tinham feito isso no terceiro, aí botaram mais no quarto e ficou daquela forma, né? Apesar de ter coisas boas, isso aí estraga muito. Então, pra mim é o mais fraquinho de todos, assim. Eu gostei do 4. Tipo, eu gostei. Eu gostei mais do 4 do que o terceiro. Porque esse quarto eu fui ver no cinema, então tive uma experiência bem intensa com esse. Mas eu não me lembro muito mais das partes das piadas. O que me pegou mais foi a construção do demônio do filme e como ele mostra que como as forças negativas podem interferir na humanidade, tipo a construção histórica do filme. Aí, tipo, ele influenciava o homem a ser violento, a fazer certas coisas com as garotas, né? E também ele usava dos vícios das pessoas para poder prender elas no mundo espiritual. Eu achei essa parte bem interessante, porque é toda uma construção. Tem toda uma mitologia na espiritualidade que fala que quando você tá com um vício, aí, tipo, esses seres vêm até você e tentam sugar a sua energia, porque Aham. é dessa maneira que eles se alimentam. Então, tipo, Aham. se você tem medo de alguma coisa, alguma entidade vem e suga esse seu sentimento de medo. E é assim com os vícios também. E nesse filme é mostrado e explicado isso também. Então, eu achei essa parte muito interessante. Sim, sim, realmente. Cara, esse filme, ele assim, ele é gostosinho de assistir também. Acho que todos, do um ao 4 todos foram pra mim. O quinto foi um pouquinho diferente, mas o 4 eu lembro que quando eu vi, eu queria ter visto no cinema, né, inclusive, mas acabou que eu não consegui ir na época. Mas o 4 ele foi gostosinho também, então assim, o que me incomodou principalmente foi a questão os dois caras lá, sobrenatural, como é que fala? Pesquisadores não. Caça-fantasma. Os caça-fantasmas lá. Esse ponto assim, é o que me incomoda mais. Porque a questão da história inicial é muito boa. É muito, muito boa. E ao longo do filme também, tipo, o reencontro dela com o irmão. Tudo bem que, tipo assim, é muito, tipo, ela vai lá e encontra o irmão no bar, não sei o quê, muito por acaso. Tudo bem que, né, pode acontecer, assim, realmente na vida real, mas a gente vê que é muito criado ali pro filme mesmo isso. Que tinha que ter essa história, não sei o quê. Mas ao longo do filme, cara, todas as cenas de piadas, tipo, são muito forçadas nesse 4. São muito forçadas e quebra, tipo, muito o filme. Quebra legal. Então, isso foi muito exagerado no quarto. E aí, ele é o que eu menos. O que eu acho mais. Não vou falar que eu menos gosto, assim. É o mais fraco pra mim. Mas foi gostosinho de assistir também, assim como os três anteriores. Tive essa sensação lá quando eu vi. Aí quando eu finalizei o filme, eu falei, não, gostei. Gostei do filme mesmo assim. Defendendo até o fim aqui. O maior fã da saga, cara, não tem como. Cara, assim. Ah, eu não vou defender, não. Eu achei, pra mim, é o único filme que eu não gosto, que eu acho ruim mesmo. Tipo, pra mim, assim, não chega nem aos 5, de verdade. Eu não achei os personagens legais, carismáticos. Eu acho que a única coisa interessante mesmo é saber mais sobre a Elise, porque ela é realmente a estrela do filme, ninguém brilha nem 10% que ela brilha no filme. E é um filme que não é um filme que ela merecia, pra mim. Eu acho que ela merecia uma coisa melhor. E eu acho que nem o demônio lá da chave, toda aquela questão lá da chave, a história da chave e tal, o dedinho lá do demônio com chave, eu achei aquele patético, eu achei muito ruim. E você sabe, pra eu falar mal de um filme, né, tipo, não pontuar coisas positivas, é porque realmente eu não gostei. Porque eu sempre tento ver alguma coisa positiva nos filmes, mesmo o filme sendo uma bostinha. Mas esse filme aí eu não curti, eu acho que ele. Ainda bem que ele não é o último da franquia e que ele é um prequel, né? Então ele se passa antes dos acontecimentos principais da saga. Então, na cronologia, ele é o segundo, né? Então, eu não curto É, esse filme. Não curto, sei lá. Pra vocês terem noção, metade do filme eu passei, tipo, mexendo no celular. E eu não faço isso.
Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de assistir o filme assistindo o filme. Mas esse filme aí Sim. não rolou pra mim, não. Foi só tive- escutando, olhando pra tela, escutando, olhando pra tela, escutando, mexendo no celular, escutando. Sei lá, Eu foi. tive a mesma sensação do Gali. Também, entre ele e o quinto filme, eu prefiro o quinto filme. Muito mais. Nossa, nem comparação. Sim. Eu E, cara, não me deu, não. esse demônio, ele. A mão dele que solta uma faísquinha, sabe? Eu achei tosco. Eu achei Muito que, ruim. tipo. Ah, eu não gostei dessa. Eu gostei da caracterização toda, mas quando rolou essa faísquinha ali saindo do dedo dele, eu achei tosco, bem tosco. Porque Não meio precisava. que eles não têm poderes, né? As entidades. E os poderes que eles têm são mais psíquicos e mentais do que uma coisa física em si. Mano, colocar uma entidade assim do The Further com poder foi tosquérrimo. E o dedo. Gente, eu não Ah, sei se o dedo com a chave. Ai, eu sei que eu entendi que é o conceito do filme e tal. Mas o demônio com a chave, com o ele dedo na chave, foi. fechando o pescoço. Velho, assim, me deu agonia quando ele fecha a garganta da Elise, da menina lá também, que eu esqueci o Ah, nome. sim, essa parte, essa parte Abigail, dá. não Essa lembro. parte dá. É a Dá sobrinha uma dela, né? agonia. É isso. Nossa, dá uma agonia. Dá até uma respirada assim quando, quando ele fez isso. Mas é isso, assim, basicamente sobre ele. Tem os seus momentos, mas eu, Gabriel, não curto. Eu acho ele é o pior de todos da franquia, de longe. É isso. E vamos pro quinto, então. Quinto que tá recente aí, tá fresco na cabeça de todo mundo. Vamos lá, eu vou deixar o Gali comentar esse aí primeiro, começar a falar do quinto. Pode falar aí, meu. Que aí depois eu vou falar. Tem algumas coisinhas pra falar desse filme. Bom, vamos lá. Não sei se todo mundo vai concordar. A gente conversou muito superficialmente sobre o que a gente achou do filme, todos nós, porque a gente queria as opiniões muito frescas, né? Pra falar sobre. Então, gente, como eu disse mais cedo, eu não sou o fã da franquia. Eu gosto assim muito de 2 filmes, o resto não morro se eu não ver, entendeu? Então, tipo, eu tenho mais apego pela história original, que é dos 2 primeiros filmes, e pelos personagens principais, né? Que é a família Lambert e a Elise. Então, esse filme quinto eu tava esperando muito. Mesmo que eu tava até passando informação pessoal, porque eu acompanhei esse negócio de crítica, de, de exibição teste, e não tava tendo. Os críticos não estavam liberados para dar a opinião deles. Não teve exibição teste do filme. Então, tipo assim, isso são sinais ruins. Então eu já tava esperando que a crítica não tinha gostado do filme. Mas, às vezes a crítica não gosta e a gente gosta. E ok, entendeu? Tantos filmes que a crítica detestou e a gente ama. Então foda-se, né? Mas enfim. Aí eu assisti na estreia. Não ia assistir na estreia. Eu assisti na segunda-feira agora. Mas teve uma promoçãozinha lá no UCI e acabei pegando, fui com a minha amiga assistir. Aí eu, começando o filme e tal, eu, tipo assim, eu fui com uma expectativa de ser um filme ruim. Mas o que aconteceu? Eu não sei se eu falo os positivos ou os negativos primeiros. Quais vocês querem? Ah, é negativo primeiro. Negativo. Tá, vamos lá. Eu sinto que o filme tinha muito, mas muito potencial. Esse é um ponto positivo, mas vai entrar como negativo. A estreia como diretor do Patrick Wilson, ela é boa. Ela tem uma carga emocional legal, sabe? Eu acho que ele soube trazer a nuance da história entre pai e filho muito bem. Então isso daí ficou legal, tipo, ver a evolução deles se reconciliando e tudo mais. Eu gostei disso. Só que o filme, ele às vezes parece um drama. Ele não parece um filme de terror. Ele parece um drama. Um filme Sim. de drama com sustos. Entendeu? Então isso pra mim é negativo, não é positivo. Mas ao mesmo tempo Aham. que eu acho que foi bom, aí um ponto positivo, foi bom esse filme ter um tom diferente, porque ele deu outro toque na franquia, ele deu um toque mais, como que eu vou dizer, mais artístico, assim, no toque da direção, nos temas que eles abordam de relação familiar e tudo mais. Não é tipo assim, as entidades estão seguindo a gente, meu Deus, tá matando todo mundo. Tanto é que não tem uma morte no filme. Quem morre no começo é a mãe do Josh, a Lorraine, e ninguém morre no filme. Então, tipo assim, é um filme que, tipo, sei lá, é um filme mais sobre família, sobre traumas, sobre expectativas e, enfim, do que um filme de assombração. Outro ponto negativo pra mim é que o filme demora muito pra acontecer.
muito. Então, tipo assim, tem um começo muito bom, que é a cena lá do funeral e tudo mais. Principalmente a cena que o Josh tá dentro do carro e você vê que tem uma pessoa atrás dele. E aí ele vai mexendo, a pessoa vai chegando mais perto, a entidade. E aí ele vai abaixar pra pegar o negócio e volta, não tem nada lá. Então, tipo assim, a cena cortou. Então o Patrick Wilson, ele diz até em uma entrevista que eu vi, que ele não queria repetir os mesmos sustos do passado. E eu acho que ele criou sustos novos, jeitos novos de se assustar, legais. Eu me assustei bastante nesse filme, nas cenas que dava pra assustar, que não eram muitas. Mas eu acho que, tipo, faltou uma como que eu vou dizer? Uma empolgação, assim, na direção, uma direção um pouco mais ágil, né? Então, tipo, sei lá, eu achei que a participação da mãe também, da Rainier, tipo, foi muito pouca. Eu entendo que a Rose Byrne, agora, ela é uma atriz muito concorrida, né? Ela não é que nem ela era na época do primeiro filme, que ela era meio, sei lá, desconhecida, sabe? Mas, enfim, eu acho que faltou um pouco mais os personagens principais. Fica muito tempo naquela faculdade, muito tempo naquela fraternidade, e muito tempo deles andando lá e não sei o que, não sei o que lá. Então, sei lá, o filme pareceu mais longo do que ele é. Isso nunca sempre é bom, entendeu? O filme é bom quando a gente termina e fala, porra, queria ter assistido mais 2 horas desse filme, entendeu? Por exemplo, tem um filme gigantesco que chama do Bowl Tem Medo, que é do Ari Aster, que eu acho que ninguém aqui viu, que tem 3 horas. E pra mim, se tivesse mais 1 hora, eu estaria ok, porque eu amei o filme. Então, tem uma outro ponto negativo também é que é uma conclusão ok, apressada, uma conclusão que não explica quase nada, e enfim. Agora os pontos positivos. Os personagens continuam ótimos. Eu acho que eles acrescentaram uma personagem muito, muito boa nesse filme, que foi a amiga do Dalton. Então ela, pra mim, se encaixou muito bem na história. A Chris, né? Ela se encaixou muito bem na história. Ela traz um tom cômico, mas não pastelão, que nem os investigadores. Então isso pra mim foi muito legal. Amei a participação da Elise no final da conversa que eles têm. Eu achei aquilo lá a cereja no topo do bolo. Eu achei assim, perfeito. Eu acho que foi uma conversa muito bonita, muito importante. Uma conversa que encerra bem a franquia naquela cena. Eu acho que as cenas anteriores, eu acho que faltou. Demoraram muito pro filme acontecer e deixaram tudo pro final, e aí nada foi desenvolvido 100%. Mas é um filme visualmente lindo. É um filme que pra mim é o melhor visualmente, o que mais me agradou, assim, visualmente de todos. A gente tem outras partes exploradas do The Further e mais dos poderes do Dalton. A gente consegue ver como ele evoluiu e como que tem um desenvolvimento de personagem muito legal com ele durante o filme, porque ele começa insuportável e termina como um herói, sabe? Então, tipo assim, tá com aquela resolução dele de, não, o que a gente tem que fazer pra, meu Deus, pra fechar a porta do The Further é pintar. Tipo, enfim, gente, aquilo lá foi, eu não sei se eu achei legal ou ridículo, mas tudo bem. Foi complicado. Mas, Nossa, assim, amigo, foi até bom. Vai, pode finalizar. então, amigo, foi uma coisa que foi difícil de engolir, mas, né, enfim. Não acho que não tenha nada abertamente ruim nesse filme pra mim. São coisas que são negativas, sim, mas não é um filme horrível, horroroso. Eu esperava que fosse pior. Eu acho que, tipo assim, o que me frustrou nele, só pra finalizar, o que me frustrou é que ele poderia e tinha terreno pra ser muito melhor. E nem digo maior, mas eu digo melhor. Porque tinha a faca e o queijo na mão, não sei o que deu errado. Eu acho que a direção tinha sido mais ágil. A direção é muito boa do Patrick Wilson. Acho que pela primeira vez que ele dirigiu um filme, eu acho que ele mandou bem. Só que eu precisava que fosse, não só eu, obviamente, né? Eu precisava que fosse mais ágil, um filme mais vibrante, um filme que você ficasse assim mais, mas não tava acontecendo quase nada, assim, sabe? Tipo, deviam ter deixado a porta vermelha fechada. Tô brincando. Mas é isso, tipo, eu acho que faltou explicar algumas coisas, porque acontecem coisas novas nesse filme de mitologia, e meio que não explicou, tipo assim,
todo mundo se salvou, deu tudo certo e... Entendeu? Tipo, e é isso. E aí eu acho que faltou um desenvolvimento, assim, sabe? Esse filme não foi escrito pelo Lee Whannell, então, tipo assim, faz sentido. Eu acho que ele tinha aquele negócio de apego, de tornar a franquia excitante, assim, sabe? Tipo, e, enfim, precisava ser mais rápido, precisava ser mais relevante, precisava ser mais importante, mas eu acho que é um filme que eu curti, com várias ressalvas, mas eu curti. Não foi uma experiência que nem foi do 4, que é horrível, e eu sinto que eu gostei mais desse, um pouco mais do que o terceiro, porque o terceiro pra mim é muito solto, como eu disse. Enfim, gente, falei tudo que eu tenho que falar. Nossa, amigo, foi bom você comentar sobre a porta fechando com sangue, porque eu ia acabar esquecendo de falar isso, mas nossa, eu não gostei. Eu não gostei disso, achei o negócio muito tipo, Também tá não. fechando ali com sangue, ok. E acabou, Não sabe? faz sentido. Eu achei que eles criaram isso só porque, tipo, achei Foi não, uma foi isso, né? Só metáfora, eu porque entendi teve que foi aqui. uma metáfora, uma alegoria, sei lá o quê. É, Eu entendi que foi, mas cara, esse tipo de não coisa não deu pra funciona. engolir esse sangue. Não funciona em filme desse tipo, entendeu? Tem que ser um filme É, mais fantasioso pra isso funcionar. esse sangue não deu pra engolir. É tipo, dá pra entender que é a questão do Dalton estudando artes e fizeram essa conexão toda, né? Mas nossa, meu Da Deus. mente dele, Tem que ser da assim. artístico e tal, né? É. E vamos lá, deixa eu comentar os meus pontos aqui. Por exemplo, eu gostei do filme também. Eu gostei do filme. E a, ele tinha. Eu também acho que ele tinha muito potencial para ser bem melhor. Só que, como primeira direção também do Patrick Wilson, eu achei que foi muito bom. Muito bom a direção. Uhum. A dele foi muito boa. Só que, né, poderia ter sido melhor ainda. E realmente, também senti que demorou a acontecer as coisas. Demorou um pouquinho para acontecer. Gostei da atriz, como é, a Chris, né? Aham. E ela é bem boa, diferente, igual você falou, diferente do Specs, do Tucker lá, dos outros filmes. Ela é engraçada, mas ela tem uma, sei lá, uma moral, assim, sabe? Tipo, se impõe ali no filme, nas questões que tem que se impor, e tem esse tom dela. O que eu achei, tipo, o pior, assim, pra mim, foi lá no terceiro ato, quando eles vão pro além e vão tentar explicar tudo. Tipo, eu achei que virou uma bagunça, uma farofada, porque, assim, naquela parte que o Josh tá na casa tá lá com a ex dele, né, agora, a Renee, e o filho dele, o outro, né, o irmão do Dalton, ele tá lá, ele chega e o Josh tem que dar a ideia de que tipo, ele tem que entrar no além para poder salvar ele, né, e trazer ele de volta. E aí, a partir daí, nossa, para mim virou uma bagunça, porque tipo, ficou um negócio muito lá e cá, tipo, tudo misturado ao mesmo tempo. E aí eu fiquei, mano, achei muito misturado, achei muito bagunçado essa parte. Achei que se perderam ali nesse meio e não gostei dessa parte. E aí, para finalizar, né, teve a questão da porta, que também não gostei. Eu achei que a partir desse ponto aí, poderia apagar e fazer de um outro jeito também, porque para mim foi ruim. Mas, no geral, também, assim, eu gostei do filme, só que a última, cara, a melhor cena pra mim, a melhor parte do filme, que, tipo, fofo, bonito demais, foi a última cena, que O é a quadro dele. imagem, Uhum. o quadro Ah, é pintado, a perfeito. pintura deles lá. Nossa, cara, que bonito, sério. De pai e filho, né? É a Velho, reconexão. deu até um. É tipo, A ai, cena não do sei, primeiro achei muito filme. bonito, bonitinho. É, a cena do primeiro filme, cara. Nossa, foi tipo assim, pra mim aquela cena fechou tudo e me fez voltar lá no primeiro filme. Até arrepiei com a cena do filme, quase. E, nossa, foi muito bonito, velho. Foi muito bonito, sério. Achei muito legal. O Dalton, assim, com a lanterninha, de olho fechado, no colo do pai. Muito bonito. Gostei pra caramba. Então, meio que deu uma redimida ali, né? Nessa última cena. Mas é isso, assim, os pontos que eu tinha pra falar sobre esse. O, o Dalton tá bom também pra caramba do filme. E
Acho Dois que. gostosos, pai e filho, quero os dois. Você falou que queria eles onde? Fala aí pra todo mundo. Eu não O posso Dal- falar. O Dalton. Você não pode falar. Não O posso. Dalton e o Josh, Tô você queria tímido. eles na. Na minha cama. É. Eu abriria E. a porta pra eles. Eu abriria essa Ah, porta tá, aí. Briri. Faria Porta até no além vermelha. mesmo, né? Hã? Faria até no além mesmo, né? Com eles lá. Os demônios tudo assistindo. Também. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa abaixo. E, assim, vamos montar o ranking, né, também. Tipo, assim, eu gostei. Ai, não sei. Assim, eu fico entre 4 e o 5 e o quinto. O 4 e o 5. Só que. Ai, não sei, fica muito. Acho que eu vou falar o quinto filme porque fechou tudo e porque teve menos piada do que o quarto, que isso eu odiei no quarto, isso aí não consigo. E uma coisa que eu esqueci de falar também, que o Gali tinha falado, mas só pra reforçar, eu percebi mesmo que foi um filme, tipo, o terror ali foi quase nada de terror. E foi só uma coisa ali, tipo, não E a sei, de Laura um com drama medo. mesmo. Eu Pra falei pra finalizar. Laura. Eu falei, Laura, não precisa ficar com esse medo de ficar sozinha, não, bem. Foda-se, você não vai ter medo no filme. Laura tava. Laura tava com medo, né, amiga, de ver sozinha Aham, falei. Eu tava com receio. no receio. Tinha- Não, mas de Mas boaça. foi de boa o filme. Eu gostei. A Pandora. Pandora também gostou. É que a Ana saiu do quarto. Eu gostei do filme em si, do contexto todo. Eu gostei mais do começo do filme, que eu achei a ambientação e o clima que vai criando, assim, pra dar os jumpscare bom. Mas é aquele negócio, quando começa a aparecer os demônios demais, eu não curto tanto. Mas eu achei um filme tranquilo de ver. Inclusive, eu fui sozinha, né? E daí. Eu fui tinha, também. tipo assim, tinha uma cadeira vazia do meu lado, aí depois tinha 4 pessoas que tinham comprado do meu lado. E a hora que eu cheguei, ficaram as 4 pessoas olhando pra mim, tipo assim, solidão ou. Que essa estranha tá fazendo aqui? Sozinha. Pessoal, olha, Aí o pessoal cara, julgando. o cara ficou olhando pra mim, daí eu olhei pra ele e falei, oi. Sentei com a minha Tudo bom? sacolinha de BK pra comer o meu lanche enquanto assistia o filme bem tranquilo. Inclusive, teve uma Ai, hora velho. que ele falou pra pessoa que tava lá com ele, pro povo lá, ai, segura minha mão, e eu queria dar uma risadona. Mas eu gostei, gente, Ai, eu senti algumas referências no filme, não sei se vocês sentiram também, teve uma hora que vomita na cara da pessoa, eu pensei, viu, Dead? Lembrei dele. tá. É verdade. É, Eu sim, pensei isso sim. na hora. Hã? Eu Um pensei isso na gorezinho. hora, é Quase um verdade. gore. Na hora eu pensei. Gore não, trash. Aí tem uma cena, assim, que é que eu não. Gente, eu assisti, tipo, ontem o filme e eu já não lembro de exatamente tudo. Que tem, tipo assim, tá filmando a pessoa e no fundo tem, tipo, uma pessoa parada no canto da parede. Aham. Nessa hora eu também senti uma vibe hereditária, igual quando filma o filho e daí, tipo, no canto lá em cima tem a mãe Sim. perto. Então, eu senti algumas referências de terror nesse quinto filme. Eu gostei mais de como ele vai pro além. Que, tipo, como ele começa a lembrar, né? Que a professora contando até 10, que é a mesma forma que faz pra eles esquecerem. Ser hipnotizado. Pra ser hipnotizado. Então, eu gostei muito dessa ligação, dele Também. começar a voltar a lembrar com essa contagem e de que toda vez que ele vai pro além, aí tem essa contagem, faz mais sentido do que a mulher sentar e falar, tem alguém aí? Entendeu? Tem mais uma ambientação. Mas eu gostei desse filme, assim, tipo, no contexto geral. A Chris, eu senti uma vibe muito Brenda nela. Não sei se vocês sentiram também. Mas eu gostei bastante da personagem. Em alguns momentos que eu senti a vibe Brenda. A minha nota, assim, geral do filme, eu dou um 7. É legal, vale a pena assistir, apesar de eu não gostar dos demônios em si aparecendo, mas é legal. E a questão da porta lá que vocês estavam falando de, tipo, fechar, pintando, eu senti como se, tipo assim, ele criou a porta novamente pintando. Então faria sentido ele fechar ou, tipo, pintando por cima ou rasgando o desenho. Sim, aham.
Então, pra mim, tipo, Sim. não achei que ficou assim tão podre, porque eu vi por esse lado. Eu não sei se foi esse lado mesmo que eles quiseram passar, mas, tipo, ele deu início e lembrou tudo pintando a porta, desenhando a porta, então faria sentido terminar tudo com ele fechando, tipo, o desenho. Sim, a ligação que eles fizeram foi boa, tipo, realmente, é o que dava pra fazer com o que eles tinham construído ali, né? Uhum. É o que dava pra fazer, tá falando sobre pintura e tal, e fez sentido por isso aí, por causa do contexto todo. Então dá pra entender por esse lado aí, sim. Eu também E dou um 7 pra esse filme. Eu senti que ele foi mais uma finalização e uma despedida do que mais um filme de terror da franquia. sim, E o de tava resto, fechando tudo. vocês já pontuaram e falaram tudo que eu tava pensando. Ele realmente tem um tom dramático, né? Igual acho que foi o Gali que falou, né? Uhum. Do tom Ah, dramático do filme. Por causa da relação, né? Do Josh e do Dalton. Deles sentirem que tem alguma coisa ali, mas eles não conseguem se conectar. Apesar de antes terem sido bastante conectados. sim. É isso. O meu ranking, gente, eu acho que fica assim. Fica o primeiro, a, a dúvida agora. O Não, vai o terceiro, primeiro. você gosta muito do terceiro, né? Eu tô em dúvida entre o segundo e terceiro, cara, mas colocar o terceiro vai. Não sei. O primeiro, em segundo lugar, o segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro em O segundo lugar. Douglas sempre em cima do muro, cara, pra fazer uma. Ai, Sabonetou. cara, Ele é saboneta difícil. muito. Não tem como. O maior saboneteiro desse podcast. Ai, mas é muito Tanto, difícil. Esse aí tanto nas realmente é difícil. gravações de episódio quanto nos posts, gente. Pra quem acompanha a Nos gente. posts. Pra quem acompanha a gente no Instagram, os posts que a gente dá a nossa opinião, o Douglas dá uma sabonetada, viu? Tem post lá que ele tenta sabonetar. A gente Ai, pega. mas é que teve um naquele lá que eu não participei, foi porque eu O meu. não. Foi o seu, é. Ah, eu não queria colocar qualquer coisa assim, aí eu falei, vou Sabonetou, deixar esse pra sabonetou. lá. Mas, velho, é porque assim, ó, o 3, eu não sei explicar direito. É porque eu gostei muito do 3 quando eu vi, né? Tem aquele apego. E o 2 eu gostei também. Eu gostei mais antes do 2, quando eu vi antes, do que quando eu vi essa semana. Quando eu vi essa semana deu uma caída, mas ainda assim, né? Caiu, hein? É muito bom. Eu aí vou deixar, né? O 2, o 3 quietinho, o segundo mesmo. Não. E. Um é segundo, Que um é isso, Laura. terceiro. Não. Ai, velho. Nada de sabonetar. E o próximo, em terceiro, vamos lá. Em terceiro é o. Tem que separar mesmo? Ai, velho. Então vai o 2 mesmo em segundo. O 3 em terceiro. Em quarto lugar, o quinto. E em último, o quarto. Acho que é isso. O Uhum. quarto, coitado. Mas é isso. E vocês? Ah, o meu ranking é em último lugar, o quarto. Em quarto lugar, o terceiro. Não. É, Em quarto lugar, tô o confuso. terceiro. Desculpa. Em quarto lugar, o terceiro. Em terceiro lugar, o quinto. Em segundo lugar, o segundo. E em primeiro lugar, o primeiro. Meu ranking é igual ao do Galho. O meu é, primeiro lugar, o primeiro. Segundo lugar, o segundo. Em terceiro lugar, o quarto. Ui. Em quarto lugar, o terceiro. E o último fica em último mesmo para finalizar a história, porque foi mais uma finalização e um dramão. É isto. Gostei que a gente variou bastante nesse episódio. Foi legal. Sim. Foi uma boa volta. Uma boa volta, uma ótima volta. É isso. Então é isso, gente. Pegamos aqui até o final. Obrigado por terem escutado a gente até aqui, se você escutou até aqui. E é isso, não vamos ter mais filmes de sobrenatural da franquia Sobrenatural. Triste, mas feliz, porque, né? Será, Acabou. amigo? Olha, eu acho que vai A ter. bilheteria tá enorme, hein? Nunca diga nunca, porque sempre Nunca pode diga vir alguém nunca. falar, deu dinheiro, vamos fazer mais um. E daí É, eles eu É, acho que, estragam. realmente. eu acho que vai ter, mas com outras histórias, não Outros com focos. a da família. Ai, não, já pode parar já, assim. Não precisa. Deu muito Mas, dinheiro. O quinto tá dando muito dinheiro, amigo. Teve uma estreia tá louco. enorme. Ai, gente, mas assim, né? Pode não. Ai, tomara que não tenha. Porque, né? É bom porque prova que o terror tá mais vivo do que nunca, né? E é o único gênero que sempre tem sucesso. Nem os filmes de blockbuster, esses filmes de ação, super-herói, estão tudo fracassando. Gente, tá tudo dando prejuízo. Realmente.
Ah, que bom que a gente ama o terror, né? Então a gente tá no lugar certo. É. E é isso, gente. Iriam pro além? Só uma pergunta. Vocês iriam pro além? Fariam uma projeção astral? Aí eu Eu adoraria. iria. Eu Eu iria iria também. também. Eu iria. Sim. Iria. Inclusive dá pra tentar, tá? É só vocês procurarem vídeos aí. Aquele que dá dica assim, né? Aí eu Sem não volto, orientação quero nenhuma. só ver. É. A gente dormindo sonhando com o Galite, ficou encontrando ele implorando pra a gente tirar ele de lá. Mas é isso, gente. Mas, né, tem como fazer. Marcele que conhece disso, né? Marcele sabe desses lances. Ela já falou sobre, inclusive. E tem seus riscos, né? Mas dá pra fazer, é possível. Mas é isso. Se alguém tentar aí e der certo, foi voltar, conta pra gente. Beijo pra você. É isso, gente. É isso. Muito obrigado por escutarem a gente. Obrigado por me receberem aqui de novo nesse feat, no Comeback Feat. E é isso, gente. Obrigado Valeu. por Até, terem até forçado qualquer outro voltar. episódio. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Adiós, muchachos.